Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite, Bia! Boa noite, tia Érica! Boa noite, Zé! Boa noite, boa noite. Boa noite ou boa tarde? Boa tarde, né? Não, boa noite. Boa noite, Já passou das 18 horas. 6 horas tem boa tarde ainda. Mas agora já são 18h33. 18? É, 6h33. É bom, então, estarmos aqui, né, podendo transmitir essa aula bíblica para vocês. Nós não podemos estar lá no colégio, mas graças a Deus pela tecnologia, né? Então, que bom ver você aí já conectado. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Vamos orar, então, para a gente começar a nossa aula? Meus pezinhos juntinhos... Vamos? Bia e Zé falando. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para oração. Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado pelo teu cuidado conosco, Senhor. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem nos abençoado a cada dia, tem cuidado de nós, das nossas famílias, do nosso colégio. Pedimos que o Senhor abençoe cada uma das crianças que já conectaram, aquelas que ainda vão assistir depois, e que o Senhor abençoe as suas famílias. Que o Senhor possa suprir as suas necessidades, proteger-nos, ó Deus, dar-nos saúde. Oramos, ó Pai, também que o Senhor abençoe as nossas professoras e professores e todos os funcionários lá do Colégio Batista. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, pessoal. Eu vou pedir para a Gabi jogar aí nos comentários a letra da música que a gente está cantando, tá bom? Cristo tem amor por mim. Com certeza eu creio sim. Hoje nós vamos estudar o terceiro capítulo da vida de Amy Carmichael. E nós aprendemos esse hino, né, que está no inário, no cantor cristão, que foi o hino que ela estava cantando na igreja quando ela entendeu que ela precisava receber Jesus como seu salvador. Então nós já aprendemos 2 estrofes, agora a gente vai aprender 3 estrofes, tá bom? E cadê a Bia? Cadê a Bia? Tô aqui. Ô Bia, você não vai cantar? Deixa eu ver Vou, se ela... vou. Ô Bia, cadê a Filó? A Gabi já jogou, pessoal. Ó, a Um Gabi... dia ela vem, outro dia eu venho. Aquela Filó, viu? A Filó tá meio atrapalhada. Eu perguntei a Filó nota, tem- ela falou é Zé. Ela confundiu, Aí. Zé. Muito Qual é bem. a nota? Ela é Zé. É que Ré e Zé é muito parecido. Muito bem, hoje tem bastante gente assistindo, tem até a professora Silvia tá ali, E... a vovó Carminha, muito bem, hoje tem bastante gente, não dá pra falar o nome de todos hoje, Não. então ó, um beijo. Um beijo aqui Beijo. da professora Érica, do Zé e da Bia hoje, tá? Hoje a Filó não veio, porque a Filó tinha ainda alguns trabalhos da escola pra entregar, né? Hoje lá no colégio nós acabamos as nossas provas mensais. Tem que falar pra Então- ela parar de estudar. Não, tem que falar Zé. pra estudar Vai bastante, acabar né? sendo alguém na vida. Ainda bem. Estudando Ó, tanto pessoal, você viu a letra da música aí? Já tá aí nos comentários. A Gabi jogou pra gente. Então vamos lá. Hoje são 3 estrofes bem bonito. A gente vai cantar. Zé, lembra, ó. Ama os meninos. Aí a Bia ama as meninas. Aí nós todos ama a todos. Bem feito. Jesus, não é bem feito, que bênção. Que bem. Jesus o Salvador. Então vamos lá. Atenção. Qual que é o dom? É dó. Dó maior. Dó, Bia. Dó. Não é Zé. Não é Ló, não é Ló. Filó vai ter que falar Ló. Filó tá apanhando. Vamos lá. Cristo tem amor por mim. Com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu. Vivo está por mim no céu.
meu lado e levará, afinal, ao céu de luz, os que resgatou na cruz. Então, se você já foi resgatado pelo sangue de Jesus na cruz, um dia, né? Que a gente não sabe que dia será, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, mas um dia ele vai te levar ao céu de luz. Então, vou falar a letra de novo, tá escrito aí nos comentários, ó. Meu Jesus, meu Senhor Jesus está ao meu lado e levará, afinal, ao céu de luz, os que resgatou na cruz. Vamos lá, então? Meu Senhor Jesus está ao meu lado e levará, afinal, ao céu de luz, os que resgatou na cruz. Ama os meninos, ama as meninas, ama a todos, Jesus o Salvador. De novo essa. Meu Jesus, opa, meu Senhor Jesus está ao meu lado e levará, afinal, ao céu de luz, os que resgatou na cruz. Ama os meninos, ama as meninas, ama a todos, Jesus o Salvador. Salvadori? Oxi. Salvador. Como que fala? Eu tô vendo a Lúcia lá de Limeira. Um beijo pra Lúcia. Internet lá? Claro que tem. A Lúcia lá de Limeira, Mas né? é. Limeira tem um sotaque assim bonitinho, que nem o aqui de Ribeirão Preto. E aqui a gente acaba cantando Eles falam Salvador. bonitinho, bonitinho, bonitinho. Bonitinhos, é assim que ele fala. Muito bem, vocês acompanharam aí então com a letra, né, da música. É bom ver bastante gente hoje, graças a Deus. Que bênção, Zé! Que bênção, que bênção, que... Não é que bem feito, é que bênção. Eu tô Que com bênção. saudade da Filó. É, você tá com saudade da Filó? Manda um beijo pra Filó então, Beijo Zé. para a Filó. E a Bia, você não tá com saudade da sua A Bia prima? também, a Bia é gente boa. A gente se vê bastante. Muito bem. Eu tenho as duas aqui. Vamos lá? Acenda a luz na Quer escuridão, deixa a sua luz brilhar. Atenção, canta bonito aí, tá, Qual que é Bia? o tom? Agora é Ré. É. Ré maior. Zé. Não é C, Vamos lá, acenda a luz. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. De novo. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus disse, você é a luz do mundo. Então deixe a sua luz brilhar. Não importa o dia nem a hora, deixa a luz brilhar em todo lugar. Acende a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Acende a luz. Muito bem, o que a Amy Carmichael foi fazer na Índia? Vai pregar Pregar o quê? a palavra de Deus. Muito bem, e ela foi para pregar a palavra de Deus para as crianças ou para os adultos? Para as crianças. Não, ela foi primeiro pros adultos, né, tia Ela Érica? foi pensando que ela ia trabalhar com É. adultos. Mas tá bom, Zé, depois aconteceu Verdade, isso. Zé. Mas o que foi, Zé, que aconteceu que fez a Amy, então, orar ao Senhor e pedir orientação dele se ela deveria ir trabalhar com as crianças? Você lembra, Zé, o que aconteceu? O que ela escutou? O que ela escutou
à noite, na hora de dormir, assim, perto de onde ela morava? Fala que o teu servo ouve. Não? Ele confundiu tudo! Essa foi a história de domingo do Samuel. É muita história com uma cabeça só, dona Érica. Não dá pra contar menos de história. Essa foi muito boa, Zé. Ai. Quem falou fala que teu servo ouve foi Samuel. Mas não é a mesma coisa aí, as duas histórias? É, a Amy com certeza ela deve ter falado pro Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está dizendo. Mas Muito vamos bem. lá, vamos lembrar, vamos ajudar o Zé a Ponto lembrar. para o nome. Não, que ponto não. Errou tudo. Vamos lá, Bia, me ajuda então a lembrar. Ela escutou, E a Ela filó ficou escutou, atrapalhada. eu acho que um choro, tia Érica. ela escutou choros, muitos, uma tristeza muito verdade. grande vinda lá do templo. E ela se disfarçou, né, de indiana e viu muitos meninos e meninas que moravam lá dentro e eram trazidos cada vez mais. E lembra que ela estava pesquisando, né, procurando saber como é que essas crianças iam parar lá. Todos os dias a gente estuda algo quando ela era pequena. Então lembra quando ela era pequenininha e ela orou para ter o olho azul? Não é essa figura aqui, mas você se lembra disso. E ela aprendeu então no primeiro dia que Deus responde às orações. Mas Deus pode responder o que, Zé? Espere. E também? Não. E também? Espere. Sim. Sim. Deus também pode responder sim, não, ou falar pra gente tá esperar. preparado. Não, mas o Zé tá indo bem, muito É bem, verdade, Zé, é presta verdade. atenção aí. Na semana passada, então no sábado, nós estudamos que quando ela estava lá, né, criança ainda na sua igreja, ela estava cantando este hino que a gente acabou de cantar agora mesmo, né? Cristo tem amor por mim, com certeza creio sim. E naquela parte que fala, sim, Jesus me tem amor, pois se fez meu Salvador. Ela entendeu que ela só ia na igreja, mas ela ainda não tinha recebido Jesus como seu Salvador. E ela pôde aceitar Jesus ainda como criança? Sim, claro. Criança pode. Sim, muito bem, Zé. Então essa foi a segunda lição. E- Que até uma criança pode ser Salva. salva. Muito bem. E essa lição ela levou lá para a Índia, né? E ela cria mesmo que Jesus podia salvar as crianças. E ela começou a orar, que Deus enviasse para ela essas crianças do templo, ou que ela tivesse oportunidade de falar de Jesus, de falar da palavra de Deus para aquelas crianças. E Deus então enviou para ela a primeira menina. Quem se lembra o nome dela? Ixi, a Finéia. Finéias é da história do Samuel, ele é homem, Ofni e Finéias. O Zé confunde todas as aulas. Ó, pra gente não confundir, Mas é um nome diferente também. Não é? começa com Pri. Prima. Como? Não é prima, Prima. não. Prima? não. Começa Ai, é com parecido, tia Não, não é Érica. prima, não. Prina. A Prina, muito bem. Tira ponto dela. A Prina foi para a casa da Amy e ela, logo que ela chegou lá, ela ouviu a palavra de Deus. Ela recebeu o amor ali da Amy, que demonstrou também para ela o amor do nosso Deus. E a Prina naquele dia foi salva. Quem se lembra o que tinha acontecido com as mãozinhas da Prina lá no templo? Ela queimou. Ela queimou ou queimaram ela? Queimaram a mão da coitadinha. Queimaram a mão da coitadinha, né, Zé? Por quê, Zé? Porque ela tinha Fugido. fugido daquele lugar horrível, cheio de opressão demoníaca lá dentro, né? E de adoração a ídolos. Ela tinha fugido de lá, mas ela não sabia contar para a Amy como ela tinha ido para lá. Ela só sabia que os seus pais tinham a rejeitado, né? Ela tentou voltar para casa e não conseguiu, mas a Amy a acolheu e mostrou o amor de Cristo. E hoje a gente começa então o terceiro capítulo, mas antes eu tenho um recadinho para vocês aí. No sábado, as crianças começaram a falar muito no chat e infelizmente começaram a brigar no chat. Eu fiquei muito triste com essa atitude, tá? Então nós vamos sempre combinar uma coisa. Quando nós começarmos a aula mesmo bíblica aqui ou a história missionária,
a gente vai parar de conversar no chat. Às vezes a gente pode fazer uma pergunta, tudo porque depois eu respondo, mas a gente não pode ficar conversando, porque é igual na hora da aula, né? Ó, na hora da aula o Zé e a Filó ficam quietinhos. Lá na escola, quando eu dou aula bíblica para quase 100 crianças, todas ficam sentadas bem bonitos e todos olhando para mim. E é claro, quando eu pergunto alguma coisa, a criança responde, mas tudo com ordem e decência, como a Bíblia ensina. Você já imaginou se vocês ficarem brigando no chat e uma pessoa depois for assistir o vídeo e entrar lá, né, a história missionária do Colégio Batista e de repente ver um monte de criança brigando? Que testemunho nós vamos dar, né, para essas pessoas? Então, nada de briga. Na hora que a gente começar a aula, você para. E se alguma criança, por acaso, não parar, sempre tem uma professora aí no grupo. Deixa que a professora fala alguma coisa. Você, criança, ó, você continua prestando atenção. Qualquer coisa, você aperta aquele lugarzinho ali no chat que você não vai ver mais o chat. E aí não te atrapalha. E você não perde nenhum detalhe, então, da história. E deixe, né, que Deus fale com você através da história e através mesmo da palavra de Deus, quando a gente lê aqui e fala algo também sobre ela. Então, estamos acertados e agora a gente entra então, no capítulo 3. E o Zé e a Bia vão ficar, ó, sentados direitinho, prestando atenção na aula, não é mesmo? Eu vou. Com certeza, né? Pra você não confundir a Amy Carmichael com o Samuel, né? Verdade. igual você confundiu hoje. Bom, que lição a Amy também aprendeu quando ela era jovem e ajudou a vida dela lá na Índia? Certa manhã, num domingo, era muito costume naquela época que todas as pessoas de bem, honradas, né, que as pessoas achavam, né, que eram pessoas corretas, elas fossem à igreja aos domingos. Uma pessoa que não ia à igreja de domingo era julgada pelas outras pessoas como uma pessoa muito longe mesmo de Deus. E um dia, então, num domingo de manhã, estava muito frio, uma chuvinha bem fina estava caindo na Irlanda, e a família da Amy saindo da igreja, todos aqueles crentes saindo da igreja, olha só, em todos aqueles crentes, crentes, né, que são cristãos, que são pequenos cristos, que devem dar exemplo e testemunho de Cristo, olha só, viram uma velhinha, uma senhorinha bem idosa e muito fraquinha, muito magrinha. Até a história chama ela de ossuda, ou coitadinha, né? Nossa! Seus ossinhos lá. E essa senhorinha, ela não tinha ido à igreja. E a gente não sabe o motivo porque ela não foi à igreja. E ela estava carregando umas sacolas muito pesadas, tudo. E ao invés das pessoas ajudarem aquela senhora, demonstrarem o amor de Cristo para ela, sabe o que aquelas pessoas fizeram? Sabe o que, ô Bia? O quê? Começaram a rir daquela senhora. E sabe o que mais é? O quê? Começaram a falar mal daquela senhora. Olha, aquela senhora, ao invés de estar na igreja, estar carregando sacolas, como se, né, fosse algo, um crime. E aí a Amy, ela largou tudo, a sua família ali, o que eles estavam fazendo, e ela correu para ajudar aquela velhinha. E ela falou, senhora, posso carregar as sacolas para a senhora? Olha que boa ação que a Amy fez, não é verdade? Verdade. Porque qual é o versículo que a gente está aprendendo? Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Decorou o versículo? Efésios 2, 10. Eu pedi para vocês decorarem, ó, já na terça passada, hein? Eu esqueci de falar hoje no começo da aula. E a Amy, ela sabia disso. Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. As boas obras não te salvam, mas nós que somos crentes devemos praticar as boas obras para dar testemunho da glória de Deus. E a Amy correu lá e foi ajudar aquela senhora. E ao invés das pessoas acharem bonito o que ela fez, as pessoas começaram a zombar das duas. Vixe! A Amy ficou com as bochechas, ela era bem branquinha, né? Ela ficou com as bochechas queimando de tanta vergonha porque as pessoas estavam rindo porque ela foi ajudar uma velhinha. Olha, que não dá pra entender, né? E às vezes acontece isso lá na escola, sabia? Sabia? Às vezes uma criança vai fazer uma coisa boa e as outras crianças riem dela. Às vezes uma criança tira notas boas porque estuda bastante, que nem a gente falou da Filó, né, Zé? Verdade. A Filó estuda bastante, tira notas boas.
e algumas crianças riem e zombam dela porque ela é boa aluna. Mas deu certo. Mas é o que a Bíblia fala, né? Às vezes os valores se invertem. O que é certo fica feio e o que é feio fica bonito. Olha, sempre o pecado vai ser pecado. Sempre. Não vai mudar nunca. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E um versículo que a Amy aprendeu quando ela era jovem, e ela levou isso pro resto da vida dela, é Colossenses 3:23. E tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. A Amy, ela não vivia para agradar as pessoas, ela vivia para agradar a Deus. Muito bem. Então é claro que a gente deve dar bom testemunho, como eu falei, para ser uma bênção para as pessoas. Mas às vezes a gente toma algumas decisões para Deus que às vezes alguma pessoa não gosta. Por exemplo, se o seu coleguinha lá na escola pede para você, vamos fazer um grupinho, e nesse grupinho só pode ser eu, você e a outra pessoa. Qualquer outra criança que quiser entrar, a gente não vai deixar entrar no nosso grupinho, sabe? Fazendo essas panelinhas feias muito feio, excluindo os colegas. Se você acha que isso é errado, e é errado, porque a gente não deve desprezar o próximo, a gente deve amar o próximo como a gente ama a si mesmo, a Bíblia ensina, né? Você gostaria de ser excluído de um grupinho? Não. Né? Então você fala pro seu colega, não, a gente não vai fazer grupinho nenhum. E às vezes o seu colega vai falar assim pra você, não, mas se você não aceitar o que eu estou dizendo, sai fora do grupo então. É melhor você agradar a Deus do que você agradar o seu colega, amém? E foi isso que a Amy aprendeu. A Amy aprendeu, e hoje todas as figuras são em círculo, porque o círculo representa a eternidade de Deus. Deus não tem começo, nem meio e nem fim, igual o círculo. O círculo não tem começo, meio e fim. Então ele representa a eternidade. A Amy aprendeu ainda quando jovem, então, que ela ia dar atenção para as coisas que eram eternas, ou seja, para aqueles galardões que ela ganharia no céu, fazendo as obras para Deus, não para agradar as pessoas, mas fazendo aquilo que Deus tinha falado para ela, entenderam? Sim. Por que é redondo então? Por que é um círculo? Porque representa a eternidade. A eternidade, o que você faz aqui nessa terra e ganha coisas aqui na terra, não interessa, porque a gente não vai levar nada aqui da terra para o céu. Você vai levar dinheiro para o céu? Não. Ô Zé, você já viu alguém quando morre um caminhão de mudança atrás da pessoa, assim, com os bens dela? Não, as pessoas só levam gravata. Nem leva gravata, né? Não, mas todo defunto tá de gravata. Mas a gravata fica lá depois, né? Pro céu a gente não leva nada. Mas Jesus ensinou que nós devemos ganhar tesouros aqui na terra. E a gente já teve várias aulas lá aos domingos falando sobre os galardões, tá certo? Se você não assistiu às aulas sobre os galardões, entra no canal da Segunda Igreja no YouTube, tá? No canal da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. E você vai encontrar lá 6 lições sobre honrando a Deus, que são sobre as coroas, sobre os galardões celestiais que Deus tem preparado para aqueles que andam de acordo com a sua vontade. A Amy aprendeu isso na juventude e ela levou isso para a Índia. Lembra que eu falei para vocês que ela ficou 3 anos tentando saber como que as crianças iam para o templo? Ela podia ter desistido, né? E ela recebeu muitas críticas. Alguns amigos dela, irmãos em Cristo, missionários, falavam assim, Amy, você para de ficar indo atrás dessa história de criança no templo, pare com isso. Você veio aqui para ser uma missionária. E ela falava, mas eu estou sendo uma missionária, eu estou levando a palavra de Deus para outras pessoas enquanto eu procuro as crianças. Não, isso não é importante. E ela sabia que era importante, porque ela tinha a paz de Deus no coração, que ela precisava ir atrás de Deus, queria que ela fosse atrás dessas crianças e resgatassem. Tem um versículo na Bíblia que diz que não é da vontade de Deus que se perca algum pequenino, olha só, né? E a Bíblia também diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por acaso a criança não é uma criatura? Sim. E é muito importante. É verdade. Jesus deu importância às crianças. Lá na nossa igreja, né, Zé? A gente canta uma música assim, Criança é importante. Verdade.
Pois Jesus falou, lembra, Bia? Lembra? Que dos pequeninos é o reino dos céus. Na Olha, segunda. não é da Não? segunda. Ai, Zé. Me lembra, Zé e Bia, pra gente ensinar esse no sábado, em algum outro dia. Eu tô até falando É segunda verdade. aqui por causa do Zé. As crianças são sim importantes. Você é importante. É muito importante para Deus. E Deus quer que você conheça a palavra dele e seja salvo. E a Amy tinha isso no seu coração. Mas muitas pessoas não acreditavam nela. Bom, quem que morava lá na casa da Amy já? A Prina. Aquela menininha lá que nós mostramos, que desejou inclusive a morte, né? Mas graças a Deus ela ouviu a palavra do Senhor e ela recebeu Jesus como seu Salvador e ficou morando lá com a Amy. Depois de algum tempo, vieram outras crianças, mas nenhuma era do templo. Até que chegou uma menininha de 4 anos de idade, também fugida do templo, que veio parar ali na casa dela e ela cuidou. E depois um bebezinho de apenas 13 dias. Como que ele fugiu? Como que ele fugiu? Não, ele não fugiu, ele nem chegou a ir pra lá. E aí eu vou contar por quê. A Amy, um dia ela se disfarçou de indiana e ela foi evangelizar numa cidade perto. E como já estava muito tarde, lá naquela época não tinha carro, ela dormiu lá numa hospedagem. E quando ela estava disfarçada de indiana, né? Quando ela colocava, ó, você se lembra? Como ela ficava bem parecida, né, com uma indiana, Sim, quando ela sim. pintava o seu rosto e vestia as roupas de indianos, né? Ela então estava lá na hospedagem dormindo. Antes de dormir, né, depois da janta, as pessoas estavam todas conversando e ela estava ali perto, escutando, né, as conversas e ali, acabando de jantar. E ela ouviu um senhor que ele fazia colares para adoração aos ídolos. Ele vendia os colares lá na porta do templo. Então ele sabia de tudo que acontecia ali. E aquele senhor, Bia, começou a contar assim, ó. Quando uma família está passando muita necessidade e não podem cuidar de todos os filhos, eles vendem as crianças para o templo. A Amy ficou lá, Zé, ó, de ouvido. Vendem? Eles vendem? Isso é permitido? É permitido vender criança? Não. De jeito nenhum, isso é um crime. Que horror. Mas lá na época, podia, não é que podia. As autoridades, ó, faziam de conta que não sabiam dessa história. Aí o homem continuou e a Amy lá, né? Vamos jantando e prestando atenção. E o homem também disse assim, muitas famílias, para honrar os deuses, dão lá no templo a sua filha mais velha, a sua primeira filha, primogênita. E ela ficou ouvindo. E aí ela continuou a história. Às vezes, se a mãe da criança morre e o pai não pode cuidar da criança, ele vende a criança para o templo. Então a Amy já tinha aí várias pistas. E então, num outro dia, ela também numa outra hospedagem ouviu a casa do lado uma briga de casal, né, de marido e mulher. E os dois estavam brigando porque eles estavam com muitas dificuldades financeiras e eles queriam vender o seu bebê. O pai queria vender o bebê e a mãe não queria que vendesse o bebê. Então deu uma maior briga ali e ela escutou também. Olha só, já pensou em se na dificuldade financeira seu pai resolvesse vender você? Graças a Deus isso não vai Quem ia acontecer, comprar? né? Ô Zé, que horror! Você acha que... As crianças estão muito levadas hoje. Não, mas isso não pode, né? Tô brincando aqui. Mas isso era sério lá. As famílias vendiam, até doavam seus filhos para adoração aos deuses. Que E essas triste. crianças, então, acabavam indo para lá e sofriam na mão ali de sacerdotes, né? Que se diziam fazer tantas coisas para adoração aos deuses, né? Todos cegos, porque não conheciam a palavra do Senhor. Muito bem. E a Amy, então, agora descobriu. Então, o que ela começou a fazer? Ela começou a ir atrás de famílias que estavam querendo vender as suas crianças. Mas ela ficou na maior dúvida. Será que Deus permite que eu compre essas crianças? E ela orou muito, 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 muito. E Deus deu paz no coração dela. E ela conseguiu ir atrás de uma família que ela ficou sabendo que venderia sua filha, sua filhinha ao templo.
e eles pediram 100 rúpias. Rúpias é a moeda lá da Índia, igual aqui no Brasil é o real, lá na Índia se chama rúpia. E 100 rúpias naquela época, isso há muito tempo atrás, era uma fortuna, valia muito dinheiro. E a Amy não tinha esse dinheiro, né? Mas ela orou para que Deus desse esse dinheiro para ela e confirmando então que era da vontade dele que ela resgatasse essa criança, que ela comprasse essa criança não para ir para o templo, muito pelo contrário, que ela pagasse e resgatasse essa criança para que essa criança então conhecesse o amor de Deus. Sabe o que aconteceu? Ela comprou, ela deu o dinheiro lá que ela tinha, 100 rúpias, ficou sem dinheiro. E na mesma semana, em resposta à sua oração, e agora a sua resposta foi sim, né, Zé? Não foi não, nem espere. Deus Deus providenciou uma missionária de outro país, mandou uma oferta especial, um cheque exatamente no valor de 100 rúpias. E isso então deu uma paz no coração da Amy. E a Amy então comprou a primeira criança. Por isso a nossa história chama Comprando Crianças para Deus. Ela comprou, ela pagou o preço para essa criança não ir para o templo. É mais ou menos, né? É claro que Jesus também pagou o preço para a gente não ir para o inferno, né? Ele pagou o preço, mas não foi 100 rúpias e nem 100 reais e nem 1 milhão de reais. O que Jesus pagou para comprar você? Ele pagou com a sua própria vida. Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue. Por isso a Bíblia também chama a gente, fala que nós fomos, aqueles que já são salvos, Zé, presta atenção, que nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós somos comprados, você sabe, Zé, o versículo, comprados por bom preço. Aê! Quando a gente pensa que ele tá dormindo, ele acorda, né? Ele tá prestando atenção. Então vamos falar todo mundo junto, ó. Nós fomos comprados por bom preço. Que foi o sangue, a vida do Senhor Jesus Cristo. Não foi esse o preço que ele pagou, que não tem um valor. Mas lá, a Amy começou a comprar as crianças por rúpias. E aí, Usou as rúculas, né, Bia? Ah, não é rúculas. É rúpias. Rúpias. Achei que era com rúcula. Não é rúcula. Rúcula é uma verdura. Ai. Agora eu confundi. É uma verdura. Meu marido gosta muito de rúcula. Rúcula. Você gosta de rúcula? Mas lá era... delícia. Ó, vamos voltar aqui na história. Lá eram as rúpias. Ah, sim, enfim. Agora E aí, entendi. a Amy começou então a encher a sua casa. Sabe quantas crianças estavam morando lá agora? Chuta aí, Bia. Umas 10. Não. Não, Bia, ela comprou uma, já tinha outra tinha chegado, são 4 só, 4? né? Não. Ponto. Não. É que eu achei que ela tinha comprado várias. Foram chegando. Sabe quantas tinha agora, hoje, na nossa lição? Tinham 16 crianças. Até mais. Aí, a casa ficou pequena, né? Ficou. A casa ficou pequena. Então, ela orou ao Senhor. Que bênção, que bênção. Ela orou ao Senhor e Deus ajudou, então, enviou ofertas, né? Fez com que ofertas chegassem e ela comprou uma boa casa. Não era chique, nada, era uma casa simples, mas bem grande. Num lugar muito gostoso, entre o mar e a montanha. Nossa! No final de uma alameda, né? Chamada Alameda dos Tamarindos, olha só. E ela comprou aquela casa lá, com 2 andares, com bastante quartos, né? Porque agora também ela já tinha mais pessoas para ajudar ela, com 16 crianças. E eles colocaram o nome dessa casa, eu não sei se é assim que pronuncia, mas Donavor era o nome da casa. E essa casa começou a ficar conhecida ali na região. Ela comprou, era fora da cidade, era na zona rural, tá bom? E essa casa começou a ficar conhecida como um abrigo, como um lugar de acolhimento para crianças que eram vítimas de violência doméstica e mesmo de violência no templo. E muitas crianças começaram a fugir para lá, e principalmente jovens, adolescentes e jovens. Chegou lá uma garota chamada Joia de Vitória. Olha que bonita que ela era. Nossa! Joia de Vitória. Aí sim. A Joia de Vitória tinha 16 anos. E ela
ela ganhou de alguém, não foi da Amy, tá? Ela ganhou uma Bíblia na língua lá, hindi, né? Que eu acho que é a língua dos indianos. Ela ganhou aquela Bíblia e ela sozinha lendo a Bíblia, porque, claro, a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem, Zé, tá acordado, né? A Joia de Vitória, lendo a Bíblia, ela entendeu que a salvação era pela graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Sabe qual o versículo que ela leu? Ela leu Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque ela era uma pessoa muito religiosa. Na casa dela se adoravam vários deuses. Lembra que eu falei, né, que na Índia se adoram milhares de deuses. E ela sempre procurava ter o perdão dos seus pecados, porque ela sabia que ela era pecadora, mas ela nunca tinha paz no seu coração. E ela buscava, e quando ela leu isso na Bíblia, que Deus provava o seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, isso chamou muita atenção dela. E ela também leu Romanos 3,23. Quem sabe Romanos 3,23 de cor? O Zé ou a Bia que sabe de cor? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não, esse é Romanos 3,23. Então, foi o que a senhora falou. Não, 6,23 é assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas você também sabe. Não, deixa ela falar. Por Cristo Jesus, Nosso Vai ele, né? Senhor. Então vamos falar nós Já três, entrei no vamos lá. elevador errado? Vamos falar nós três, vamos lá. Ai. Vamos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a Joia de Vitória leu isso, ela recebeu, ela aceitou o presente da salvação. Lá mesmo na casa dela. Só que aí tinha um problema. Quando ela contou para os seus familiares que ela não conseguia mais adorar os ídolos, porque ela sabia que aqueles ídolos eram só estátuas feitas, né, de barro, de gesso, eles não aceitaram e eles forçavam ela a adorar, a fazer o culto às imagens. Eles forçavam, ela era obrigada e ela tinha que ser obediente aos seus pais, certo? Porque nós temos que obedecer aos nossos pais, mas não quando nos ensinam a pecar, né? Mas ela ter 16 anos, ela morou lá. Mas com 16 anos na Índia, você já é como se fosse maior de idade. Então, o que ela fez? Ela atravessou o rio e foi para a casa da Amy. Já com 16 anos, ela podia tomar essa decisão. Seus pais foram até lá e ela falou para eles que ela tinha Jesus como seu salvador. Agora ela era uma cristã. E ela então queria morar lá e ajudar até mesmo ali no serviço da casa e todas as coisas e aprender mais da Bíblia. E seus pais então permitiram e a lei permitia que isso então pudesse acontecer porque ela já era maior de idade. Então mais uma pessoa, mais uma jovem lá. E nesse tempo a Amy sofreu muitas perseguições, porque você imagina um monte de criança querendo ir para casa dela e enchendo ali e ela conseguindo resgatar algumas crianças do templo, né, tanto bebezinhos como 4, 5, 7 anos, né, até essa moça que foi para lá, que não era do templo, mas foi para lá, Joia de Vitória, e ela começou então a ter muitas perseguições, e piorou, viu Zé? Piorou. Sabe por quê? Porque nesse tempo que a Amy estava trabalhando aí bastante com as crianças, ela escreveu um livro que existe ainda hoje, tá? Ele foi publicado e tem várias edições, ele chama, em português, ele chama As Coisas Como Elas São. E ela revelou, depois de muitos anos pesquisando, ela revelou a venda de crianças, o tráfico até de crianças, a venda ali das crianças para o templo e a violência que essas crianças sofriam dentro do templo. E isso, então, muitas pessoas da Índia, autoridades, principalmente autoridades religiosas, começaram uma perseguição contra a Amy. E ela teve a perseguição até mesmo entre os seus amigos missionários que não acreditavam no que ela tinha escrito. Olha só, hein? Mesmo assim, ela continuou firme, porque ela aprendeu que o que é importante é o que é eterno, é fazer a vontade de Deus. E
no meio de todas essas coisas, muito trabalho, 16 crianças na casa, chegando cada vez mais crianças, missionários perseguindo, autoridades políticas e religiosas perseguindo, tudo isso, mas ela, olhos no Senhor, olhos no Senhor, eu prossigo para o alvo, eu vou fazer a vontade de Deus. Ela recebe uma carta vinda lá da Irlanda, e quando ela abre aquela carta, não era uma carta feliz, não era uma carta que tinha boas notícias. Essa carta trazia más notícias. Essa carta dizia que o senhor William, o seu padrasto, que cuidou dela desde pequenininho como um grande pai, ela amava tanto o senhor William. Ele estava muito doente. E nessa carta ele pedia e ele falava para Amy que o último desejo da vida dele era poder ver a Amy novamente. Ele queria que a Amy fosse para a Irlanda, mas a Amy tinha as crianças para cuidar. Cada vez chegando mais, ela ficou com muita dúvida. E agora? Eu volto para a Irlanda para ver o meu pai querido, né? Meu padrasto, que é meu pai querido, o senhor William? Ou eu fico aqui cuidando e ainda evangelizando e ganhando e tentando resgatar essas crianças para Deus? Se você quiser saber qual foi a decisão que a Amy tomou, você vai ter que voltar aqui no sábado. Que horas é? 18h30. 18h30. Que horas, Bia? 18h30. Que dia? Sábado. E aí a gente vai pro próximo capítulo dessa história emocionante sobre a vida dessa mulher incrível aqui, né? Essa mulher corajosa, porque colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí a gente vai ver se ela fica lá na Índia ou se ela volta para a Irlanda. Que Deus abençoe vocês. Antes da gente terminar, é claro, eu sempre tenho um pensamento para vocês. Se você já tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você já tem Jesus como seu Salvador, pense nisso. Você está vivendo nesse mundo para agradar a Deus, tentando agradar a Deus sempre, né, fazendo a vontade de Deus, ou você acaba fazendo as coisas erradas para agradar as pessoas? Lembre-se sempre do que é eterno. Faça sempre a vontade de Deus. Lembra do versículo? Colossenses 3:23. Tudo que fizerdes, fazei-o de todo coração, como ao Senhor e não aos homens. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, a Bíblia te pergunta assim, ó, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta a gente ficar ganhando tanta riqueza e atrás de riqueza e esquecer a principal riqueza, que é a salvação, que é de graça, que Jesus já comprou. Ele já pagou o preço para que você pudesse ser salvo. Para você ser salvo, lembre-se do Romanos 10:9, a saber, vamos falar o versículo? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você precisa crer e confessar Jesus. Receba Jesus, ele já pagou o preço. Você que já foi comprado por bom preço, dê bom testemunho, adore a Deus, glorifique a Deus, faça a vontade de Deus. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de poder ter a tua palavra, ler esses versículos maravilhosos que nos ensinam a viver pelo Senhor e também, ó Deus, ver como o Senhor pagou um preço tão caro para que nós pudéssemos ser salvos. Nós louvamos ao Senhor e ajude que possamos viver agradando o Senhor, ó Deus, a viver para Ti. Ajude também que possamos levar essa preciosa palavra a outras pessoas. Ajude as crianças, ó Pai. E aqueles que ainda não são salvos, que possam entender que o Senhor pagou um preço alto e possam receber de graça, ó Deus, o presente da salvação que o Senhor já está dando. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar cantando, Zé? Na segunda, na terça. Esse a gente cantou... Faz tempo que não cantou. Não, a gente cantou domingo esse. Cantou esses dias, Zé? É, a gente Mas que mês que cantou nós estamos, domingo. Bia? Nós estamos mês? em junho. Hoje é dia 2 de junho já, hein? Sim. Vamos terminar cantando essa estrofe que a gente aprendeu hoje, tá bom? A nota é o Zé. A nota é o Zé. Não, a nota não é o Zé. A nota é Dó. 12. Meu Senhor Jesus está ao meu lado e levará afinal ao céu de luz os que resgatou na cruz.
Certo? É difícil. Vamos cantar, ó. Eu vou cantar só a última palavra. Não, Não vou e falar. vamos lá. Concentração. Atenção pra gente terminar a nossa aula. Então,